Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wondowski, engenheiro eletricista e trabalho há mais de 11 anos com projetos e obras elétricas. Nesse meio tempo eu já fiz dezenas aí de casas de todos os padrões. Então eu já fiz desde Minha Casa Minha Vida até casas aí de mais de 1.000 metros quadrados. Nesse vídeo eu vou tratar sobre uma casa para venda, padrão Alphaville, aí com cerca de 300 metros quadrados, um pouquinho menos, e falar sobre todos os pontos elétricos que vão nesse nível de casa, pelo menos aqui na nossa cidade. E claro, isso não é uma regra, é apenas a minha opinião, baseada na minha experiência, e que você aí que está procurando para comprar uma casa nesse nível aí do Alphaville, uma casa mais ou menos desse tamanho, pode levar como base, como o mínimo que deveria ter aí em qualquer casa que seja para venda. Eu quero deixar claro que é para venda porque varia muito um projeto desse mesmo tamanho de uma casa que é para venda e de uma casa que é direto para o consumidor final. Então são dois patamares de projetos diferentes. Nesse caso aqui eu vou discutir uma casa que o cliente ele me contratou para fazer um projeto mais básico para ele revender essa casa. Então, assim como eu tenho que ter um padrão legal, porque é uma casa legal, eu não posso extrapolar muito porque o custo aumentaria muito e não é o caso nessa casa aqui. Então, eu quero que vocês fiquem comigo, eu vou falar sobre pontos elétricos, sobre ideias de proteções elétricas que você tem que ter, ideias sobre posições de tomadas, interruptores, luminárias, do porquê coloco uma luminária de um jeito ou de outro, do porquê que eu faço uma tomada de um jeito ou de outro, por que eu coloco um padrão de entrada de energia de tal jeito para esse nível de casa. Eu vou falar sobre tudo isso, são dicas práticas, então são dicas que se você está comprando a tua casa, ou se você está projetando ou executando até uma obra nesse padrão, eu diria que é o mínimo que eu esperaria encontrar numa obra desse tamanho aqui. Então fiquem comigo que a gente vai começar agora. Então, eu estou aqui com o projeto, esse daqui é um projeto que ainda não foi finalizado, mas a gente já consegue discutir ele, por isso que eu trouxe o projeto dessa casa, é um projeto bem atual. Então eu coloquei ele aqui e eu vou mostrando alguns pontos para vocês que eu for mostrando aqui nas plantas. Como eu disse, é para vocês terem uma referência do que vai de pontos elétricos numa casa aí de mais ou menos 300 metros quadrados, padrão Alphaville. Tá, então vamos começar com a planta elétrica, que é essa daqui. Eu deixei o layout aqui da casa junto com o projeto elétrico, vai ficar meio bagunçado, mas vai ser mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando. Então essa casa é composta por dois pavimentos. Pavimento inferior tem sala de estar, tem uma área ali de churrasqueira, tem a cozinha, tem a lavanderia, tem a garagem, e o pavimento superior tem os quartos. Então é uma casa bem básica nesse tipo aqui de padrão. Então o que eu tenho? Eu vou começar pelo térreo. Então, já que é uma casa para venda, eu não tenho como definir exatamente os pontos da iluminação. Então aqui começa uma coisa muito importante que a gente faz nesse tipo de casa. Esse ponto, por exemplo aqui, esse ponto central na sala. Esse ponto pode ter alguma coisa? Pode. Pode não ter nada? Pode. Pode ter um lustre? Pode. Pode ter, sei lá, 10 lâmpadas? Pode. Pode ter fita LED? Pode. O que eu tenho que fazer como projetista? Eu tenho que projetar isso daqui para que ele comporte todas essas adaptações. Então é isso que você tem que ficar atento aí na primeira coisa. Essa parte do projeto de iluminação, ele está bem dimensionado para que comporte meio que qualquer coisa que você possa fazer. Então, como que eu sei, como que eu defini isso daqui, por exemplo, essa sala aqui, que eu sei que pode abranger várias coisas. Eu tenho, aqui na entrada da casa, eu tenho um retorno P, daí eu tenho um D, um E e um F. Notem que ele tem um Fzinho no símbolo. Esse Fzinho, no meu caso de projeto, significa que ele é paralelo com o outro. Ele é paralelo com o lado da cozinha aqui. Então a pessoa, se ela entrar pela lavanderia aqui e vier para a sala, ela consegue acionar 3 diferentes ambientes de iluminação. Assim como se ela entrar pelo hall, ela consegue acionar 3 ambientes. Isso é muito legal que, por exemplo, ali onde está a letra D, ao invés de ela ter 3 spots, ela pode ter uma fita LED. Então, um interruptor poderia acender uma fita LED. O outro poderia acender um lustre no centro. E o outro acenderia um lustre ou alguma outra coisa ali em cima da mesa de jantar. Então, eu tenho essa possibilidade de 3 interruptores, 3 acionamentos. Se fosse uma casa, como eu disse, feita sob medida, teriam muito mais interruptores, é certeza. Mas para venda é interessante essa quantidade. Então, notem essa parte de interruptores quando vocês entrarem dentro de uma casa, para ver se tem uma quantidade legal, porque hoje em dia tem muitas casas que elas são vendidas até sem luminárias, então você não imagina esse tipo de coisa. Só que daí depois, quando você vai fazer a reforma, vai colocar as luminárias, você vai ver que você vai ficar muito limitado. Então preste atenção na quantidade de interruptores.
Além disso, uma coisa legal também que eu coloco em todas as casas é a possibilidade de ligação com sensor na garagem. Então essa garagem, quando o carro chegar, eu tenho dois acionamentos diferentes. Eu tenho por sensor e tenho por interruptor. Como assim? O carro chegou. Você não vai sair do carro e ligar a luz para o carro ligar. Ele tem que ligar sozinho aquela luz. Então, tem um sensor. Esse sensor está aqui, ó. Ele está também aqui, pegando se alguma pessoa vier aqui da área de trás, e tem esse símbolozinho aqui, que também é um sensor. Ou seja, qualquer lugar que a pessoa venha, o sensor vai pegar. Mas beleza, digamos que você está durante o dia mexendo no carro ali, ou você quer sentar aqui, pegar um sol, pegar uma sombra aqui. O que você faz? Você tem seu sensor, você vai ter que ficar se mexendo para ligar a luz. Isso não é legal. Então o que a gente faz? A gente pega e coloca um sensor com um interruptor, que é justamente esse símbolozinho aqui. Então a pessoa ela pode chegar ali e ela aperta um botãozinho junto com o sensor e vai manter ligado. É uma opção muito barata que tem hoje em dia. Aí custa cerca de R$60 esse sensor com interruptor e dá essa possibilidade. Então é muito importante que tenha isso. Várias aí vocês não vão encontrar sensores, vão acabar encontrando só interruptor, mas eu diria que é essencial qualquer casa aí ter sensor com interruptor. Essa daqui é uma ótima ideia para você que quer colocar sensor na garagem. O que nós fizemos nessa obra? Eu tenho um sensor aqui e tenho um sensor ali. A hora que o carro for entrar aqui nessa garagem, você vai ter o acionamento pelo sensor, ou se a pessoa sair por ali, também tem um acionamento por sensor. A gente acabou optando por não colocar lá, porque não é uma área de saída normal do cliente, ele vai sair por aqui, então por isso que a gente pegou e fez apenas 2 sensores. A grande questão é a seguinte, nesse caso aqui, eu utilizei esse sensor aqui, ó. Esse sensor, ele tem a opção de liga e desliga nele também, porque se eu precisar fazer uma manutenção, qualquer coisa que o cliente precise fazer aqui, ele precisa deixar ligado, ele não pode ter só o sensor. Então, para isso, que se eu vier aqui e apertar aqui, ele liga automaticamente. Ou se eu quiser desabilitar o sensor, eu também consigo apertando aqui, ele desliga. Então, essa daqui é uma aplicação prática para esse tipo de sensor. Indo para a lavanderia, moldes aqui, a gente colocou tomadas para máquina de lavar, para máquina de secar e para ferro de passar roupa e só. Não tem muito segredo na lavanderia. Na cozinha, que a coisa começa a mudar, porque eu tenho um layout base, mas que pode mudar de acordo com o projeto. Então, aqui é um lugar complicado, porque eu tenho várias possibilidades diferentes. Então, o que eu fiz aqui para tentar atender? Primeira coisa, a tomada do refrigerador, ela tem que ser mais para o lado direito ou para o lado esquerdo do refrigerador, nunca exatamente atrás. Fica ruim de você enfiar a mão ali para ligar. Então, ela tem que ser mais para o lado direito, por isso que ela está ali. Além disso, eu tenho uma torre de fornos, que eu acredito que vai ser uma torre de fornos, por isso eu tenho uma tomada média e uma tomada alta nessa área onde seria uma torre de fornos. Aqui são símbolos específicos, mas basicamente todas as tomadas aqui da área da cozinha, que vocês precisam saber, e da lavanderia também, tem que ser 20 amperes, porque a maior parte dos equipamentos vai ser 20 amperes, ou seja, aquele plug maior. Então fiquem atentos. Se não for, se você chegar na tua cozinha e não tiver plug 20 amperes, você vai se arrepender depois, porque você vai ter que trocar, você vai ter mais um gasto. E se a pessoa, por acaso, não colocou de 20 amperes, existe muita chance dela não ter projetado um sistema que aguente tomadas mais potentes. Então, você talvez tenha que trocar até todo o cabeamento dessa parte para poder atender o que você precisa. Então, tome muito cuidado nessa área, para que você já chegue aqui e já tenha essas tomadas de maneira certa. E uma quantidade boa. Pode ver aqui que eu tenho várias tomadas em balcão. Eu tenho uma tomada aqui, esse circuito 9 que está mostrando, é uma tomada de lava-louça. Para esse padrão de casa, a gente considera como tomada básica. Então tem uma tomada de lava-louça. Além, é claro, tomadas de coifa, tomada embaixo. Aqui, no caso, essa daqui seria para você ligar o cooktop por baixo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento. Além disso, aqui eu tenho o quadro elétrico. Uma coisa muito legal do quadro elétrico é a seguinte: eu não gosto de colocar na lavanderia, eu não acho o melhor lugar para colocar um quadro elétrico. Porém, onde que eu vou enfiar um quadro elétrico que não fique uma coisa muito feia? É complicado. Então o que a gente faz? Isso é definido junto com a arquiteta, não é uma coisa que a gente define sozinho, mas a gente pega e faz um quadro específico para áreas úmidas. Então ele é um quadro que tem uma proteção a mais para poder ficar nessa área. E também a pessoa, por ser casa, geralmente aqui o engenheiro ele vai bolar, que o arquiteto na verdade ele bola um fundo falso ali, uma estrutura de madeira para esconder o quadro.
para ficar uma coisa mais sutil. Lembrando que é uma casa, isso não seria aplicado se fosse um, sei lá, um supermercado, uma loja, e o quadro tem que ficar mais aparente. Mas nesse caso, a tendência é você tentar esconder o máximo possível. Então, por isso que ele está nesse ponto aqui. Essa tomadinha verde aqui do lado, que esse símbolo aqui é um de tomada, é porque logo abaixo vai ter uma caixa de telefone. Essa caixa de telefone ela tem que ter tomada, porque para esse padrão de casa vai ter o modem provavelmente dentro dessa caixa e eu preciso ter uma tomada para ligar esse modem. Então, por isso que eu indiquei essa tomadinha diferente aqui, assim como eu indiquei essa tomadinha diferente desse lado, que é a tomada para interfone. A gente já vai ver a parte do interfone, mas por isso que tem uma tomada com uma cor diferente aqui. No térreo, outras coisas interessantes que eu quero falar para vocês é sobre a parte de ar-condicionado. Então, nesse nível de casa, tem que ter pelo menos um ar-condicionado na área de sala de estar e jantar. Não tem o que fazer, tem que ter, além dos quartos que a gente já vai ver lá para cima. E, além disso, esse padrão de casa geralmente é aquecimento a gás. Então, é deixado o sistema de aquecimento a gás à espera, né? Porque é o cliente que coloca quando é vendido assim. Só que tem que ter pelo menos um chuveiro elétrico. Então, esse chuveiro geralmente é deixado à espera aqui nessa área de baixo. Então, aqui eu tenho um ponto elétrico para um chuveiro elétrico de até 7.500 watts. Então, você tem que deixar essa possibilidade para o cliente. Mais uma coisa legal que eu quero falar aqui é sobre tomadas de lavabo. Além delas serem com aquele plug mais grosso, para poder caber tomada de secador, chapinha, ela tem que ser do lado direito. Tome cuidado com isso, porque a maior parte das pessoas é destra. Então, se você coloca essa tomada do lado esquerdo, você vai atravessar o cabo aqui, não fica legal para a pessoa usar a chapinha, usar o secador. Então, sempre que possível, do lado direito. Por isso que tem a tomada do lado direito aqui na área do lavabo. Outra coisa interessante que vocês têm que notar, churrasqueira. A churrasqueira, eu tenho que ter um cabo, aqui, tá vendo nota 1? Essa nota 1, isso daqui é que o cabo para essa área, ele tem que ser próprio para altas temperaturas. Então, é passado um cabo diferente, é colocado um bocal diferente e uma lâmpada diferente para que possa atender esse tipo de ambiente. Então, tomem cuidado com isso, porque tem muita gente que costuma passar cabo normal e isso ao longo do tempo vai dar problema para você. Então, fique atento a esse detalhe também. E no geral aqui, então, tá fechado o térreo. É isso que tem que ter de básico, assim, um geral, é sobre tomadas e interruptores, as principais dicas que eu diria no térreo, numa área ali de lavanderia, numa área gourmet, numa área de cozinha. Agora, indo para o pavimento dos quartos, tem algumas coisas interessantes que eu quero que vocês saibam. A primeira delas é a respeito de interruptores. Fiquem atentos, esse nível de casa tem que ter interruptor paralelo com a cabeceira da cama. É obrigatório, é o mínimo que você tem que oferecer. Então, todos os quartos aqui têm um interruptor tanto na entrada quanto na cabeceira. Por ser uma casa para venda, a gente não faz alturas diferenciadas. Quando é casa direto para o cliente, que o cliente às vezes até tem o projeto dos móveis, aí esses interruptores de cabeceira a gente coloca até em alturas mais baixas. Nesse caso que é para venda, a gente vai manter a altura do interruptor na altura normal, que é 1,10, mas teria essa variação se fosse um projeto direto para o consumidor final. Mas tem que ter interruptor paralelo. Então aqui é o mesmo esquema que eu falei de iluminação da parte de baixo, que isso daqui não quer dizer que vão ficar 3 pontos luminários aqui. Não, quer dizer que eu tenho 3 saídas aqui para eu colocar fita LED, para eu colocar spot, para eu colocar o que eu quiser. E 3 e 2 comandos. Então, eu posso colocar, por exemplo, nesse caso aqui, um comando de interruptor para acionar uma fita que ficasse ao redor do quarto e outro comando para acionar vários spots para ter dois cenários, digamos assim, de iluminação. Esse seria o mínimo. E no caso do quarto de casal, além de interruptores intermediários, a gente coloca também interruptores paralelos. Como assim? Eu tenho interruptor na entrada, eu tenho interruptor num lado da cama e eu tenho interruptor do outro lado da cama. O casal tem direito de ter dos dois lados. Então, mesma coisa, para esse padrão de casa é o mínimo que ter esses interruptores paralelos e intermediários. Isso a gente não abre mão de jeito nenhum. Além disso, nesse caso, eu tenho uma área de home office que eu tenho tomadinhas ali gerais que é obrigatório ter, além, é claro, de ter um quadro para a área superior. Então você tem um quadro separado só para os quartos e um quadro ali na casa inteira. Então tem que ter essa divisão para que, por exemplo, não desligue a sala e desligue o quarto. Para não acontecer isso, você tem que ter uma divisão bem legal. Eu também, por causa disso e não por causa do dimensionamento, eu divido os circuitos, os disjuntores de iluminação em 2. Então, por exemplo, aqui você vai ver que tem uma parte de iluminação que está com o número 1, aqui, ó, o número 1. Esse número 1 é o circuito, é o disjuntor que vai desligar essa iluminação aqui.
Metade dessa área do quarto está com o circuito 1 e metade está com o circuito 2 desse quadro aqui. Por quê? Porque eu tenho, se der um problema numa parte da iluminação, não vai dar em todos os quartos. Então tem que ter essa separação. Então a suíte aqui tem um circuito e um disjuntor, e o quarto, a suíte 2 e a 3, que são, digamos, quartos menores, tem outro circuito. Do ponto de vista de carga, eu não vou entrar em detalhes aqui nem de norma, eu não precisaria disso, mas do ponto de vista de divisão tem que ter. Além disso, ar-condicionado em todos os quartos para esse padrão aqui. Também focando em tomadas, eu tenho tomadas de cabeceira, então todas as cabeceiras aqui eu tenho tomadas dos dois lados de todas as camas. E eu também tenho algumas tomadas ao lado da onde provavelmente seriam os guarda-roupas, mas eu não tenho certeza, eu não sei como que vai ser esse guarda-roupa, então tem que deixar alguma coisa. E aqui, se vocês notarem, eu tenho uma tomada atrás do que provavelmente seria um guarda-roupa. Por quê? Porque na suíte existe uma grande chance desse guarda-roupa ter TV. Então, eu preciso ter uma tomada dentro do guarda-roupa. Então, por isso que tem essa tomada aqui. Vocês vão ver que tem um ponto também de rede nessa parte. Eu tenho aqui também na escada de lustre. Eu não tenho ponto de escada mesmo, de iluminação de balizador ou de fita LED, porque é um projeto para venda. Quase todas as casas nesse padrão, quando é cliente final, tem balizador ou fita LED. Mas nesse caso, por ser para venda, a gente não coloca. Então agora a gente vai para a parte de rede de dados. É uma rede de dados bem simples para esse nível de casa, como eu disse, para venda. Mas é interessante ter algumas coisas básicas que tem que ter. Primeira coisa, fiquem muito atentos com a tubulação de entrada da casa. Por que eu digo isso? Porque se você pegar e colocar um tubo muito fino, que acontece em muitas casas, o pessoal que vai aí passar o cabeamento de rede, ele não vai querer passar porque o tubo pode estragar o cabo. Então, às vezes o pessoal usa até isso como desculpa. Eu já vi isso ser usado como desculpa para não ser passado o cabo por dentro da tubulação porque dá mais trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho um tubo, nesse caso aqui dessa casa, de 1,5 polegadas para a passagem do cabo de fibra ótica que vai vir aí da operadora. Não tem desculpa do pessoal que for instalar de que não vai passar. Vai passar. Então tem que ter um tubo grande para passagem desse cabo. Se você vê lá um tubinho pequeno, vai te esquentar a cabeça, eu tenho certeza. Então fique atento a isso. E eu tenho na TV, hoje em dia a gente não passa mais cabo de TV, é porque é muito raro você ter uma antena lá fora, pelo menos aqui na nossa cidade. Só que o que tem que ter? Eu tenho que ter a tubulação para que, se caso o cliente precise, ele tenha como passar. E eu também tenho a espera do ponto de RJ45. Isso sim é essencial. Todas as TVs hoje em dia deveriam vir aí na casa com a espera do RJ45. Porque quando você tem uma TV 4K, a chance de você ter perda, aí mesmo sendo um Wi-Fi bom, é grande. Com esse cabo você elimina essa perda. Então todas as TVs, quando é indicado no projeto, a gente passa cabo CAT, no mínimo CAT5, de preferência CAT6, e coloca ponto RJ45. Essa daqui é uma casa para alugar. Essa daqui é os pontos de um quarto para TV num quarto. Então a gente deixa um RJ45, uma tampinha com furo central. Aqui embaixo a gente deixa a interligação com essa RJ45 mais as tomadas. Nesse caso aqui, como é para venda, a gente não tem muito o que inventar, mas se fosse uma casa aí para um cliente final, eu já vou falar para vocês que deveria ter pelo menos alguns pontos de access point, ou seja, pontos no teto para ampliação do sinal do Wi-Fi, tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Por a gente não ter ideia do que a pessoa que comprar vai fazer, a gente pega e não coloca, mas a gente deixa uma infraestrutura suficiente para que, se ele precisar fazer, ele tenha como. Então a gente tem que fazer essas esperas, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, e isso está sendo previsto aqui sim. Agora vamos para uma coisa que passa despercebido por muita gente, e é uma coisa que pode esquentar a cabeça de vocês para frente, que eu quero que vocês fiquem atentos, que é a entrada de energia. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tem um vídeo no canal falando só sobre a entrada de energia, eu sugiro que vocês vejam, eu vou deixar no final do vídeo para vocês clicarem, que fala melhor sobre isso, do porquê que coloca uma entrada ou outra. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos não é o padrão aqui da entrada de energia, mas sim esse disjuntorzinho aqui, ó. Esse disjuntor aqui é um disjuntor de 80, nesse caso aqui. O que quer dizer isso aqui? Tem um dimensionamento por trás, é claro, mas o que eu quero dizer? Eu já vi muita casa de alto padrão com um disjuntor de 63, com um disjuntor de 50. Isso é muito prejudicial, porque vai te limitar na quantidade de coisa que você vai colocar. Você não vai conseguir colocar ar-condicionado, você não vai conseguir colocar aquecimento solar, você não vai conseguir colocar piso aquecido. E por mais que seja para venda, você tem que deixar o mínimo possível para isso. Então uma casa desse tamanho é no mínimo um trifásico de 80 para esse padrão aqui.
Dependendo da casa, se for aquelas casas, às vezes, mais ou menos de 200 metros quadrados, várias, poderia ser talvez um trifásico de 63. Eu não vou entrar em detalhes do porquê isso, mas resumindo, esse trifásico de 80, se esse cliente aqui quiser colocar mais ar-condicionado, ele pode. Se ele quiser colocar um boiler lá em cima e um aquecimento solar, com um aquecimento de resistência, ele pode. Se ele quiser colocar uma torneira elétrica, ele pode. Se ele quiser colocar piso aquecido, aquecimento de toalha, qualquer coisa, aspiração central, qualquer coisa ele vai conseguir com esse trifásico de 80. E se fosse um projeto feito sob medida, provavelmente isso daqui ia subir pelo menos para uns 100, porque daí aumenta drasticamente a quantidade de tomadas. É só para vocês ficarem atentos com o padrão de entrada, porque isso vai limitar você demais e vai esquentar a cabeça. Eu já fui em algumas casas aí muito grandes que tinha problema do disjuntor desarmar justamente porque ele não aguentava tocar um micro-ondas junto com um forno elétrico, junto com um chuveiro, por exemplo. É inadmissível que uma casa desse tamanho aconteça isso. Então fiquem muito atentos à parte da entrada de energia. Ainda nessa parte de disjuntores, o que vocês têm que ficar atentos é que a norma ela exige um dispositivo chamado DR. Nesse padrão de casa, a gente usa DRs gerais, não é o ideal. Eu gosto de colocar DRs mais específicos, que ele protege contra choque elétrico. Ou seja, se tem uma criança em casa, se você tiver um DR, ele vai proteger contra choque. Você, por algum motivo, pegou um fio descascado ali, encostou naquele cabo, ele vai desarmar esse dispositivo. É obrigatório e tem que ter. Todas as casas têm que ter. Nesse caso, a gente coloca DRs gerais, ou seja, ele vai desarmar a casa inteira, mas é um equipamento meio caro e aumenta muito o tamanho do quadro. Então a gente tem que ser um pouco mais comedido no que colocar. Numa casa para venda, a gente coloca apenas um geral em cada quadro. Então eu tenho esse DR aqui e eu tenho outro DR nesse quadro superior. Como eu disse, se fosse uma casa sob medida, provavelmente eu teria apenas um no superior, mas aqui no inferior a gente dividiria pelo menos em uns 2, 3. Além disso, tem um equipamento chamado DPS. Ele não é obrigatório, é indicado desse jeito aqui. E esse DPS, ele protege contra surtos elétricos, basicamente contra raios. Então, caso caia um raio na tua rede, esse dispositivinho aqui vai tentar evitar que esse raio prejudique a tua TV, que queime teu ar-condicionado, que queime qualquer coisa que você tenha de eletrônico lá dentro. Então, é um investimento muito barato, que qualquer casa hoje em dia nós colocamos, mas tem que ter. Várias casas que vocês vão pegar, não vai ter, talvez nenhum dos dois. Então, fiquem atentos com esses dois dispositivos, porque ele é importante sim. E claro, quando vocês olharem lá o quadrinho, por mais que não seja uma coisa que vocês normalmente olham, prestem atenção para ver se tem espaços reservas. No meu caso aqui, eu estou indicando, aqui, eu tenho 10 espaços reservas aqui, e eu tenho mais 6 espaços reservas no quadro de cima. Por que isso? Como eu disse anteriormente, imagine esse quadro superior aqui. Você chega lá na sua casa e você resolve colocar uma banheira. Para você colocar uma banheira, você vai precisar, no mínimo, do motorzinho da hidromassagem. Esse motor ele necessita de um disjuntor específico para ele. Se não tem uma espera, onde que você vai ligar? Ou, como eu disse, o aquecimento solar, ele necessita de um ponto bifásico para o aquecedor elétrico que vai no solar junto. Se você não tem, como que você vai ligar? Você vai ter que quebrar a parede, você vai ter que mexer em instalação sem necessidade. Por isso tem que ter reserva. Sempre olhe no quadro se tem reserva. Se não tem, já coloca como um ponto negativo, porque você vai esquentar a cabeça. E todo mundo gosta de fazer reforma, gosta de mexer e tem que ter sempre espaço reserva. Então é isso. Esse é o básico que eu diria que tem que ter numa casa para venda, de um padrão Alphaville, aí até 300 metros quadrados. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.